Porque ele vem com isso, ele fala isso, ele tenta isso, tudo a gente já fala, já sei quem você é. Nossa. A Adriana, doutora, que, obviamente, tirando esses casos particulares, as pessoas que vão ao seu consultório, que vão ao seu canal, pessoas que aqui eu tenho certeza que estão nos assistindo, que infelizmente talvez até passem ou já passaram por isso, é comum. Em vários aspectos, porque é comum, infelizmente, é Às até vezes você mais tem comum. chefe, né, Cíntia? Você tem chefe assim. É isso que eu ia falar, exatamente. Não é o ambiente familiar, o relacionamento tóxico ou aquela situação tóxica não é pura e exclusivamente do cara que você se apaixonou, da mulher, do marido, do filho. É um ambiente de trabalho. Às vezes é o seu chefe, de fato. Então, assim, você muitas vezes está dentro dessa armadilha. A Adriana, dentro do que a gente está assistindo, dentro desse comportamento terrível de pisar em ovos, onde ela coloca o corpo dela na frente dele, ela cola testa com testa, é uma coisa assustadora, que ela encontrou para sobreviver. Ela tem saída? Qual é? E para as mulheres ou homens, tá? Isso eu vou abrir para a gente não pontuar e parecer que é um diagnóstico específico. Tem mulheres uma ou homens. Só, Cíntia. Então, mulheres ou homens, na situação da Adriana, precisam fazer o quê, doutora? Tem uma saída só. Primeiro que essa pessoa está com todo o sistema dela, aquele primitivo, você imagina você ficar com adrenalina, com todas as suas inas a milhão, 24 horas por dia, porque você está segurando um pino de uma granada para não explodir. Nossa. Então, ela precisa passar por um psiquiatra, vai ter que tomar uma medicação para nivelar no normal todos esses neurotransmissores que ficaram em ebulição toda essa época, a longo prazo, tá? Então, isso já se instalou no sistema nervoso. Você precisa fazer psicoterapia e o fatal, você quer se ver livre dessa pessoa? Contato zero. Zero. Bloqueia em e-mail, bloqueia em conta EO, bloqueia no Instagram, contato zero. Você pega um profissional e manda ele fazer uma varredura para que essa pessoa não adentre nas suas redes sociais, em qualquer canal de comunicação. Aonde ele frequenta, ele vai para o norte e você vai para o sul. Mas e quando Nunca tem filhos, fale para onde você vai. Ai, hoje, agora nós estamos indo aqui, os amigos, em tal lugar, porque ele vai estar lá, porque ele vai te perseguir. Porque quando você dá um pé no narcisista, ele perdeu, ele não se conforma. Pode passar 3 anos, ele vai atrás de você. É o predador. Meu Deus. Mas e quando tem filhos? Eles têm 6 filhos. Aí o que ele faz? Lógico que esse tipo de pessoa, ele não ama genuinamente. O que ele faz? Ele utiliza os filhos para atacar a parceira. Sim. Não é que ele quer ficar com o filho, com os filhos ou com a guarda, porque ele ama os filhos de paixão. Não, é porque assim ele vai ferrar a parceira. Ele quer atacar a parceira que está tentando se desvencilhar. A presa está tentando fugir. É uma retaliação o tempo inteiro. Então, ele vai fazer com que ela sinta necessidade financeira, ele precisa mostrar para ela que ela fez um péssimo negócio e que ela vai se sentir totalmente desfalcada porque não está com ele. Então, ele vai fazer ela sofrer e comer o pão que o diabo amassou. Posso fazer uma pergunta delicada? Eu não vou. É delicada. Pelo que a gente está assistindo no Power, pelas suas explicações didáticas maravilhosas, a gente poderia ficar 10 lives para falar sobre isso. Aliás, já estou refazendo o convite, bora fazer de novo, porque é espetacular, é um assunto que precisamos cada vez mais ter acesso. Ficar atentos. Isso. Quem a gente tem que ter acesso volta? a isso. Exatamente. A minha pergunta é, pelo que a gente está assistindo, tá, doutora? Pelo que estamos acompanhando, pela forma que a Adriana reage, por tudo que a gente está vendo, é muito provável, minha pergunta é bem direitinho e delicada, que a Adriana não só sofra no seu dia a dia cotidiano e privado, não só a violência psicológica, como talvez, estamos trabalhando na suposição de pessoas que têm esse perfil como Domini, e pode ser qualquer outra pessoa. Também a violência
física e doméstica? Então, vamos falar num sistema, tá? Para a gente poder ficar Bem livre amplo, de bem trazer da amplo. coisa. Tá. São as graduações, tá? Quando você começa a ter uma violência, uma manipulação, um controle da sua vida, olha a escadinha, uma violência psicológica, essa pessoa com a qual você convive faz questão de colocar você para baixo, falar que você não serve para nada, que você é a louca da situação, que está tudo arruinado porque você faz tudo errado. Essa pessoa que está passando por isso, ela também ativa o modo de sobrevivência dela. E é capaz que ela também ataque por se ver numa situação inesperada, e a gente já viu isso bastante em True Crime, chegar uma hora que a pessoa entra num limite, né, que ela vai para as cabeças, porém, a questão do abuso do predador é crescente. 20 anos, muito provavelmente. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Porque Carol não falou nada, não retrucou ele deu um salto triplo carpado. Meu Deus, foi assustador. Que eu fiquei com medo na hora, porque a gente gosta de ver treta, a gente gosta de ver briga, mas Perfeito. ele passou para o lado de cá, ele passou do lado de cá. E ele ia para cima. Mesmo que ele não acertasse, quem estivesse no caminho, alguma coisa ia acontecer, Cíntia. Sim, não, Ou de segurar, perfeito isso. ou até se o Radamés se colocasse à frente dela numa situação de reação e de medo, Sim. O que iria acontecer? Isso dentro de um reality. Você tem ideia dos embates do que é uma vida a dois? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Passou do reality. A postura dele, a explosão de 0 a 100 em poucos segundos, e nós no sofá, cada um aqui, eu tô vendo gente dizer, eu também fiquei com medo. Foi altamente assustador. É muito doido isso. Eu fiz uma comparação ontem, doutor, e acho que é por isso que dá para dizer que é além do reality. Uhum. O ano passado, no Big Brother do Davi e do Bin Laden, eles tiveram uma cena pesadíssima de briga. 2 cachorrão brigando, exatamente, né? Com o nariz aquele... grudado pro outro. Não, aquele jogo da Discord, os 2 de verde, o Bin Laden dava voltas naquele gramado que parecia um caminhão desgovernado. Mas engraçado, a gente que é fã de reality, a gente que analisa, ninguém achou que ali não era uma treta de reality. Você não achou que os 2 iam segurar? Eles iam bater nariz com nariz, mas os 2 iam segurar. Porque era reality, era da hora. Foi uma coisa construída. Sim. Foram falando, foi bate-boca, foi peitar, foi não sei o quê, entendeu? E aí eles ficaram no controle ali da briga. Não. O Domini foi um ímpeto que a gente não sabe de onde saiu. O pessoal começou a catar ele no ar. Exatamente. Então, olha as diferenças. Mesmo a Deolane, que era chata, era tóxica, baixa, mas ela era no bate-boca, ela era na gozação, ou então de depreciar o outro. Eu nunca senti medo da Deolane. Exatamente. E do Domini, todo mundo fez assim. Mexeu com o nosso instinto de sobrevivência. Tamanho foi o ataque. A expressão, a feição feroz. Sabe aquele leão que se encolhe inteiro e salta, e você segura o leão no ar? Foi isso aí, gente. É feroz. Foi primal. Foi selvagem. Foi. Selvagem. Né? Olha as nuances, né? Como são diferentes e as motivações. Então, você pega o Davi e o Bin Laden com motivações consistentes, ali no embate, batendo boca e um peitando o outro. É compreensível. Olha qual foi a motivação do Domini. Que a Carol interrompe, isso não é motivação.
interna com as coisas dele. A hora que ele viu que a outra se posicionou e falou, cala a boca, não. Nossa. A chance dele fazer isso de novo, porque assim, Ah, a Evinha até pôs aqui, porque ontem existia a expectativa do público, aliás, construir a live em torno disso, de que o Domini poderia ser expulso. Poucas pessoas falavam, não, mas ele não agrediu. Não, gente, pelo amor de Deus, ele só não agrediu porque foi contido. A explosão que ele tem, a doutora, didaticamente, de maneira espetacular, reproduziu aquilo que todos nós sentimos. Então, ele não tem claramente condições e controle para estar num confinamento, num jogo, onde não outras tem. pessoas... Ele é perigoso. Davi e Bin Laden era perigoso? Não. Não. Ele é uma granada que tem que ficar segurando o pino o tempo inteiro. E quem segura é a Adriana. E quem segura é a Adriana. Isso quando ela tem condições, como aconteceu naquele sofá, que ele saiu, ela nem viu de onde ele saiu, e isso pode acontecer outra vez, porque isso é corriqueiro. Ou você acha, Cíntia, que foi a primeira vez que ele teve um ímpeto desse? Mas nunca. Aliás, eu acho que até demorou para ele ter, porque pelo que a gente viu, isso deve ser corriqueiro mesmo. É que ali, Corriqueiro. e quando a Adriana verbaliza, ele está se segurando há 25 dias e ela tenta justificar que ele só se exaltou, na verdade, ele já era e muito provavelmente ela que reconhece, né? A gente tá assustado, mas ela reconhece esse homem. Com certeza, aqui do lado de fora, ele não teria esperado 25 dias ou 20 E dias. Ela deve Cíntia, ver isso. ela já entrou lá morrendo de medo, porque ela sabe, mas ele não. Ele chega e fala, não, porque eu me controlo, porque você tem que entrar comigo sim, porque a gente não pode perder essa oportunidade. Ele vem com tudo aquilo, tentando fazer a cabeça dela, faz pela 50ª vez, e ela entra com ele, mas ela entra com ele assim, ó, porque ela sabe, mas ela não pode nem discutir, porque o que ela deixa claro para a outra não, a gente não pode contrariar ele, a gente não pode contrariar o alecrim dourado, né? Porque senão ele explode. Então, ela o tempo inteiro tá pisando em ovos, pondo quentes, falando até pro outro, vai com calma, não fala muito, não contraria. Você tem ideia do desgaste orgânico até dessa mulher? Não tenho. Eu tenho Pois certeza é. que todo mundo que está com a gente... Quando a gente pega uma paciente que passou por tudo isso, você tem que trabalhar o emocional, o orgânico e o social dela, porque ele também destruiu todo o social, porque ela tem que estar só para ele, ela é uma presa. Meu Deus. Doutora, quando a Adriana vai atrás dele no corredor, ele é ofensivo com ela, né? Ele chega a falar... Ele tá ainda com a adrenalina aqui. E ele é ofensivo, ele fala, ai, para, agora é você que quer. E a frase que me chama a atenção da Adriane, talvez seja o único recurso que reste a ela, ela fala o seguinte para o Domini, pensa nos nossos filhos. Ou seja, já não existe mais ela. Tipo, não faz isso comigo, eu sou uma mulher, já não existe, ela já é anulada, ela já é uma presa. Só que ela tenta o quê? Usar a única coisa que na cabeça dela é valiosa, ou seja, pensa nos nossos filhos. Agora vamos discutir o valor. Na cabeça dele, porque a pessoa com narcisismo, ela não tem esse amor genuíno que a gente tem. É tudo coisas de conveniência. Então, não é que ele vai ficar extremamente preocupado das crianças dele ficarem abaladas. Não. É que imagem ele vai quebrar perante a autoridade dele em frente às crianças. Ah, tá. É sempre ele. Sempre. É o discurso e todo o comportamento do eu. É tudo para ele. Ele pode te agradar, porque, segundo as intenções, ele quer catar isso de você. Mas é tudo em benefício próprio. E o comportamento ele usa máscaras sociais, ele chora, ele fala de causas, tudo porque ele precisa mostrar como ele é fofo. Mas, na hora H, como que ele se comporta?
Desse jeito. É um Então, animal, é é um muito gladiador, né? Agora, exatamente. Então, doutora, ele recebe ali, o Gui tenta acalmá-lo, né? Segura na cabeça, um menino de 21 anos de idade também. A minha pergunta até são duas perguntas num mesmo contexto. O grupão, vamos trazer ali, o Gui, o próprio Everton, o próprio uhum. Anthony, palavras e frases como da Emily, que é uma mulher dizendo, nossa, vou fazer pior que o Domini. A Ana Paula dizendo, Domini, você não tem que se desculpar com ninguém, você está corretíssima. A própria Gretchen, antes de sair, falou, que orgulho, adorei o que o Domini fez. Então, assim, são duas perguntas dentro de uma. Primeira pergunta, essas pessoas, sejam homens ou mulheres, desse grupão, que aprovou e que aprova o comportamento do Domini. O Domini chama a Carol de desgraçada, filha da P, vagabá, e aquele pessoal pura e simplesmente acha normal. Esse grupão, como entender esse comportamento dessas pessoas que estão aplaudindo e aprovando o Domini é a primeira pergunta. E dentro desse contexto e desse comportamento, essas pessoas, ao conviverem com alguém como o Domini, também estão tornando-se presas dele? Sim, Cíntia, é exatamente isso. Da mesma forma que eles ficam, né, na serventia de Gretchen, eles ficam na serventia de Domini. Por que será? Porque são pessoas que são chamadas aí de planta, são pessoas mais inseguras, são pessoas que têm medo de cometer gafe, são pessoas que têm uma dependência emocional e de direcionamento de outras pessoas, né? Então, veja só, eles colam, né, nas pessoas que talvez consigam direcionar ou proporcionar ou fazerem valer, né, a estadia deles lá, que seja significante. Então, olha que interessante, a mesma turma que fica do lado do Domini, não estou falando de separação de grupo, eu estou falando de seleção natural, fica Sim. também, né, do lado, né, da Gretchen. Por quê? Porque são pessoas que têm características maiores de codependência emocional. Meu Deus do céu. Então, dentro dos realities, Cíntia, fica muito fácil a gente separar o porquê que tais pessoas convivem juntos. É a tampa para a panela. Lógico que não é muito sadio, mas esses encontros. E a gente escuta e a gente vê na nossa família, e a gente vê onde a gente trabalha. Você já viu pessoa, por exemplo, que sai de um relacionamento abusivo, a pessoa era alcoólatra, batia em todo mundo, ela se separa. Ela pega e arruma outro igual. Exatamente. Meu Deus do céu. É porque Ela não quando você consegue mais sai. sair do padrão. Então, doutora, até estou vendo muitas pessoas aqui, algumas inclusive se sentindo à vontade para trazer o depoimento, algumas que superaram. Isso é Claro. lindo, isso é lindo. O Não, porque espaço é para isso, meus isso, amores. isso é do humano. E É, todos nós podemos cair num relacionamento tóxico. Isso não é porque a gente é burro, não é não por está nada imune. disso. É, Todos nós, porque eles são ardilosos. Lembra que eu falei que ele mexe com áreas do cérebro que a gente não está acostumado a trabalhar? sim, A gente sim. cai que nem patinho, sim, Cíntia.